Não se fala em outra coisa. Ouro e prata nas máximas históricas, filas quilométricas para poder comprar um metal e também prateleiras esvaziadas. Será que nós estamos diante de um colapso monetário? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, a não ser que você esteja ali vivendo numa caverna, o preço do ouro, né, demonstrando claramente que ele está chamando a atenção de absolutamente todo mundo. Agora, nesse exato momento, 4.200, dá a impressão de que eu estou falando do Bitcoin aqui, é literalmente impressionante. Para quem não sabe, eu comecei a jornada do ouro ali nos seus 900, 1.100, era mais ou menos nessa faixa, e era uma coisa muito monótona, ninguém seguia muito isso, porque demorou meses, anos para chegar nos 1.400 e ficou andando de lado. Agora está praticamente atualizando todos os dias. Só que tem um outro metal que inclusive foi muito pedido, né, por vocês para que eu comentasse, a prata. E eu quase não falo sobre a prata, apesar de que foi como eu comecei nos metais preciosos. A prata ela é excelente para você iniciar com moedas, né? Que na época que eu comecei, você podia comprar ali por $17, uma onça, etc. E agora nós estamos vendo a onça bater 52,7. Simplesmente impressionante, porque eu vi a prata anos pelos 17, né? Ela tem um nível de supressão gigantesco no mercado. Inclusive, quem acompanha a prata sabe como é frustrante você ver o preço da prata, mas parece que finalmente, depois de ali décadas, chegou o momento da prata. Mas o que está acontecendo, né? Claro que é muito difícil você ter um só movimento, mas eu quero mostrar um pouco do que está acontecendo com várias perspectivas diferentes ao redor do mundo sobre os metais. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de tema, sobre macroeconomia, liquidez mundial, o que está acontecendo com o sistema monetário e por que ele não funciona da forma que muitos imaginam, eu fiz esse Substack, onde você pode ver vídeos gratuitos diariamente e também acompanhar a Universidade Omnimacro para membros, que eu faço vídeos todas as semanas, entrando bastante em detalhes, e também compartilhando o portfólio Omnimacro, onde você vai poder ver um pouco do que nós estamos fazendo para poder sobreviver a essa época maluca, né, que a gente chama de fourth turning, e como o ouro faz parte, com certeza, de toda essa estratégia. Nesse exato momento já passamos ali dos 20%, né, preciso atualizar novamente. Claro que o ouro vem puxando bastante ultimamente, mas se você quiser acompanhar também o próprio portfólio e os movimentos, você pode se inscrever nos links aqui da descrição abaixo. Então, primeiro eu quero mostrar uma das fotos aqui que chamaram bastante atenção no Twitter, que foi na Austrália, aqui nesse ABC Bullion, né, que são lojas de vendas dos metais preciosos. É muito legal. É o famoso meme, né? Quando tá 1.300, 1.400, as lojas ficam completamente vazias, mas na hora que bate 4.200 é a hora que todo mundo quer comprar. Enfim, mas ao mesmo tempo, da forma que as coisas estão configuradas, parece que isso continua sendo bullish, né? Então as pessoas ficam com medo ali de perder um preço cada vez maior, mas o ouro nunca custou tanto, né? Pelo menos denominado em dólares. Aqueles que gostam de ouro já falam que na verdade o ouro não está mudando, é simplesmente o dólar que está perdendo o seu valor, naquela visão justamente da morte do sistema fiat, né, digamos assim. Claro que tem seus méritos, mas também tem as suas limitações quando você entende um pouco de como funciona todo o sistema. Mas o mais interessante é quando você vê o artigo que fala sobre esse movimento da fila ali na Austrália, que não aconteceu só na Austrália, só para poder passar aqui também o contexto. Você também está vendo filas, né, para comprar ouro físico em Hong Kong, né, nesse IFC Mall. Talvez isso se espalhe, vamos ver. Eu estou bastante curioso para ver esse movimento acontecendo. Não sei se às vezes você que estiver assistindo de qualquer lugar do mundo, me diga se às vezes um vendedor de ouro perto ali da sua região está passando pela mesma coisa, se ele vê uma demanda maior. Seria interessante, né? Porque a gente tem pessoas de absolutamente todos os cantos do mundo. Eu sei que tem muitos do Japão, tem bastante gente da Austrália também, da Europa, Estados Unidos. Então, coloca aqui nos comentários se você tiver visto alguma coisa assim para poder contribuir com o pessoal. Mas o interessante disso aqui é o seguinte: eles fizeram algumas entrevistas aqui com as pessoas, falando um pouco da mentalidade, né, de quem está agora na fila, querendo comprar ouro, etc. E aqui, literalmente, uma das pessoas falou: se você não comprar,
você vai acabar perdendo, né? Então, literalmente a pessoa falando assim, olha, na teoria, se o dólar entrar em colapso como eles globalistas querem, olha o uso da palavra, né? Você percebe que esse termo ele ficou cada vez mais propagado. Muito interessante ver isso. O ouro pode ir para 100 mil em uma onça em 5 anos e seria absolutamente realista, né? Você vê isso. E aí fala aqui um pouco uma parte mais política, né? Que a esquerda ficou louca, etc. Cada um vai ter suas opiniões. E aí, outro que não confia nos bancos, né? Enfim, aqui eu não vou nem falar muito do que ele está dizendo aqui, para deixar o vídeo tranquilo para famílias assistirem. Enfim, e aí você vê um pouco dessa raiva, né, em relação ao sistema monetário, aos bancos como instituições. Isso é típico de um cenário de fourth turning, certo? É bastante, para quem acompanha, né, tem vários capítulos falando sobre como que isso acontece e como que uma migração para alguma coisa que ainda não sabemos o que vai acontecendo, mas a desconfiança de instituições é algo que acaba criando ali um momento muito grande. É claro que isso traz uma série de perigos, porque não se sabe exatamente para o que está sendo essa migração. Estamos migrando para um padrão ouro? Estamos migrando para algum outro tipo de coisa? Percebe? E muitas vezes você acaba criando determinadas bolhas. Não que eu não goste do ativo, com certeza todos precisam ter. Agora, uma das principais narrativas foi um gráfico que eu já mostrei em outros capítulos também, que vem sendo trazido novamente, porque pela primeira vez desde 93, né, pelo que parece aqui, entre 94, 95, pelo menos meados dos anos 90, os bancos centrais têm agora um percentual em reservas neutras globais maior em ouro do que em treasuries. E eu já falei em vários capítulos também como existe existe uma quantidade maior de ouro que está sendo comprado, só que é importante você entender que a definição desse percentual também é calculado pelo valor que ele está em dólares. E quanto mais o preço do ouro sobe, claro que é baseado na própria compra dos bancos centrais, mas se você tem outras entidades também comprando ouro, mesmo que um banco central não compre mais, esse percentual continua aumentando, porque ele está valorado em dólares, percebe? Então você tem os dois movimentos ao mesmo tempo. E é o mesmo princípio que muitas vezes é usado para quando você quer fazer essa medição dos próprios bonds, né? Ou quando você fala que a China vendeu bonds, etc., às vezes você tem uma queda no preço quando os juros sobem e dá a impressão de que um processo de venda aconteceu. Então tem os dois e acaba criando uma série de confusões também. Mas é inegável que agora estamos diante de talvez um novo regime. Só que você precisa entender, né? Quando eu explico bastante para quem acompanha, principalmente para os membros, como que funciona Ripple, que é a forma de se gerar crédito interbancário. Você não consegue usar ouro para fazer isso. Você usa os bonds americanos, os treasuries, que, detalhe, os juros estão caindo, então você continua tendo uma demanda grande. Então é só para prestar bastante atenção, que é uma coisa que eu repito bastante aqui, para não cair na narrativa de que necessariamente você está tendo uma migração nesse exato momento, porque os dois estão nessa na mesma direção. Bonds estão subindo, ouro está subindo, a bolsa está subindo, literalmente tudo está subindo ao mesmo tempo. E aí cria aquela coisa de quem está mentindo, entre aspas, mas na verdade nem todo mundo, né? Na verdade, todos estão falando a verdade porque faz parte justamente do próprio milkshake do dólar, tão descrito pelo Brent Johnson. Apesar de que em algum momento ele espera que os juros vão subir pela desconfiança em relação aos títulos, mas isso é um assunto para outro capítulo. Agora, o que chama bastante atenção é você ver em relação à prata, porque existe uma relação entre a prata e o ouro, onde você divide, né, o preço do ouro pelo da prata, porque o ouro sempre é mais caro por ser mais escasso, né, tem as suas propriedades específicas, e a prata é muito usada na forma industrial. Então, os dois, né, se você voltar, os dois estão tendo uma subida estratosférica. Então, o ouro está tendo essa mega subida e a prata também está tendo a mesma subida. Só que olha que interessante essa parte. Aqui o Tavi Costa, né, até um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, falou, olha, ele nunca viu a prata estar tão
O que aqui é o seguinte, você tem essa relação entre os dois, e nesse gráfico, quando você divide o preço do ouro pela prata, quanto mais para cima ele tiver, você tem o ouro muito mais valorizado do que a prata, certo? Então, nesse exato momento, você estaria fazendo um cálculo de 4.200 dividido por 50, que é o preço da prata. Só que a prata está nas máximas históricas, quase, né? Ele só não perde ali para 1971, eu acho, né? Que foi ou 73, se não me engano. Eu preciso ver depois ali o gráfico. Mas a prata está literalmente explodindo também. Só que como o ouro também está explodindo, a relação entre ouro e a prata está muito mais valorizada, o que significa que você tem aí uma expectativa de um rebote na própria prata, né? A prata, ela dá a fazer ali um catch-up, né? Tentar correr atrás do ouro em relação ao que está acontecendo nesse exato momento. Então, eu estou muito curioso para ver, porque o ouro está subindo de uma forma insana e a prata também. Então, a prata teria que subir muito mais rápido ainda. E o próprio o Keith Weiner fala exatamente sobre isso. Dá uma olhada, essa análise dele é muito boa. A escassez da prata está subindo também enquanto o preço está subindo. E ele falou que isso é muito diferente do que aconteceu em vários anos. E aí, quando você está bullish, né, na prata relativamente a ouro, dá uma olhada aqui nesse gráfico, a relação dos dois, olha a inversão gigantesca que foi feita aqui, quando você vê a relação do ouro para prata. Dá uma olhada, essa linha azul, como ela fica parabólica para cima, né, sugerindo um grande ricochete. Então nós estamos diante de um mercado assim quase que inédito nessa parte do metal. Então ele vai dar um ricochete para um lado, para o outro, mas o ouro continua subindo. Será que a prata vai subir mais ainda? E ela está ficando bastante escassa. Você está vendo vários locais simplesmente não terem mais o metal para se comprar. Então está sendo assim uma coisa bastante interessante. Agora, qual que é a parte de somente dos bancos centrais ou das pessoas físicas, né, como que é o retail, né, que é o varejo, como eu e você, e também qual que é a posição dos fundos, né, dos hedge funds, por exemplo? Será que eles estão investidos nisso? E o mais interessante é esse dado aqui, que passou recentemente. 39% dos fund managers, né, que gerenciam fundos, hedge funds, tem zero alocação em ouro, porque literalmente é uma coisa considerada em Wall Street como uma coisa de velho, não é um investimento, é um metal ali que fica parado, não me gera nada, não é uma ação, não é um derivativo, não é uma coisa que eu posso, né, não é uma opção, não é absolutamente nada. E é incrível, porque você tem um altíssimo percentual com zero alocação. E se de repente esses fundos começam a ver que a performance do ouro, que já chegou ali, estava 40%, 50%, 60% esse ano, não sei qual é o crescimento agora nessa altura do campeonato, somente em 2025, um fund manager acaba se sentindo completamente ridículo em perder, né, para isso, porque a SP500 está muito mais fraca do que a performance do ouro nesse ano. E se houver um FOMO, né, um Fear of Missing Out, ou seja, aquele medo de você perder essa subida e querer chegar tarde demais, e de repente vem mais uma enxurrada com bilhões de dólares em cima de ETFs de ouro, etc. Então seria muito interessante ver o quanto essa corrida consegue ir. Só que, lembrando, nós já estamos numa posição assim, que qualquer pessoa que for ver o ativo dessa forma vai falar que a última coisa que eu vou querer fazer é aumentar a minha posição nessa alta, né? É uma das perguntas que eu mais recebo no Substack do pessoal, né? Falando, olha, eu tô com medo de entrar agora, porque tá demais. Claro que aqui não vou dar nenhuma recomendação específica, vai de cada um, só que isso literalmente chama muita atenção no sistema monetário, e você nunca consegue prever que as coisas vão, assim, pelo menos uma coisa é certa, nunca vai de forma linear, você sempre vai ter algum tipo de correção em algum momento, ou pelo menos uma consolidação, porque literalmente está ficando parabólico. Então, vamos ver novamente a cena dos próximos capítulos, mas com certeza, se você é uma pessoa que não tem absolutamente nada de ouro numa carteira,
Com certeza você já deveria ter tido, né? Mas o segundo melhor momento para você fazer alguma coisa é agora, né? Mas vamos ver como que as coisas vão indo e principalmente se isso acaba virando mainstream, né? Como se fosse o novo Bitcoin, digamos assim. Então 2025 está realmente trazendo uma série de surpresas e o ouro ele faz parte crucial, seja lá para que lado que vá o sistema monetário.